Outubro Rosa virou tradição e o Novembro Azul também já virou essa tradição. A gente sabe, né? Não é só o mês que pede essa conscientização, mas o mês existe para que todos nós possamos saber, possamos debater o assunto e quem sabe dar aquele estalo para dizer, opa, eu nunca procurei me cuidar, vou passar a procurar me cuidar. E o Novembro Azul remete então muito à saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata. Para isso a gente tem um convidado muito especial, ele que é especialista, médico urologista, Dr. Fábio Lepper, a quem eu agradeço desde já a presença e boa tarde, doutor. Boa tarde, Sabrina, boa tarde, Carlos, a gratidão é minha, é uma alegria poder estar aqui com vocês, dividir esse espaço para falar de uma temática tão importante, né, o Novembro Azul e a prevenção ao câncer de próstata. Bom, eu acredito que não é a primeira vez que o doutor é convidado a falar, porque o tema está aí, existe e tem essa importância. Mas mudou de uns tempos para cá? Porque quando fala-se desse assunto, o primeiro ponto é, o homem não procura um médico, o homem tem dificuldade, tem essa barreira, esse obstáculo de se cuidar, de se prevenir. Tem mudado? Tem mudado, a gente merece parabéns, viu? Nós homens estamos mudando, a gente vem observando que ano após ano, Sabrina, aquele preconceito que se existia, ele vem devagar se desfazendo, se desmantelando. Então os homens hoje, essa geração nova que nos procura, já é uma geração muito mais interessada e muito mais conhecedora do tema. Até porque as redes sociais, a internet está aí nos trazendo uma série de informações, então o paciente que nos procura já vem com um conceito, já vem com algum conhecimento a respeito da temática e quer se prevenir, quer se cuidar. Então a gente tem observado que homens hoje, na faixa dos seus 45 anos, estão procurando sim os urologistas, principalmente agora no mês de novembro, como você bem falou. Acho que é importante a gente estar atento o ano inteiro. Mas claro, se adotou o mês de novembro como sendo, né, o mês de conscientização. Mas o pessoal procura sim, e a gente vem observando que esse preconceito com o exame de toque, tão falado, a gente vai poder tocar um pouco nessa temática também, vem se desmistificando aí. Dr. Fábio falou da idade, 45 anos, mas existem fatores que podem fazer com que esse homem procure mais cedo? Existem. Falando assim, especificamente do câncer de próstata, que é o foco do nosso interesse, né, do bate-papo. O câncer de próstata tem fatores de risco muito bem estabelecidos. O principal deles é a idade, né, o que significa que quanto mais velhos nós formos, maior a chance teórica de desenvolvermos a doença. Um outro fator de risco importante é a genética. Histórico familiar, se o meu pai, se o meu avô, se o meu irmão tem um câncer de próstata, obviamente a minha chance de desenvolver a doença também é maior. Um terceiro fator de risco, mas isso se estende às demais doenças de modo geral, é o estilo de vida. A gente sabe, hábitos alimentares e os hábitos de vida. Então, pessoas sedentárias, obesas, que têm uma ingestão meio excessiva de alimentos de origem animal, proteína e gordura animal, também tem um acréscimo nos fatores de risco. E por último, os pacientes afrodescendentes da raça negra, eles têm sim um improve a mais no fator de risco e até os tumores tendem a ter um comportamento um pouco mais agressivo. Sendo assim, para essa população, né, onde tem um fator de risco muito bem estabelecido, a gente orienta que aos 45 anos se comece as investigações ou o segmento com o urologista. Para quem não tem fator de risco algum, a partir dos 50 anos também é uma data possível. Mas existem casos em homens mais jovens? Existem. Raros. Tá? Raros, são pouquíssimos casos, mas existem. Existem sim. Eu mesmo recentemente tive o diagnóstico de 2 pacientes, um de 46 e um de 42 anos de idade. Bom, o fator idade influencia, tanto esses outros fatores que o doutor há pouco falou, mas o alerta não é à toa, né? Porque é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens. Verdade. É o segundo tipo mais comum, depois do câncer de pele, e o segundo que mais mata depois do câncer de pulmão. Hoje no Brasil, como estávamos falando antes, né, do nosso bate-papo aqui, é uma patologia que cerca de 65 a 68 mil pacientes recebem o diagnóstico por ano. Fora, né, Sabrina, aqueles que nem sabem e que não receberam o diagnóstico, porque não procuraram ajuda. Então é um número muito alto. Desses 65, 68 mil, cerca de 13 a 15 mil vão vir a óbito pela doença. Então eu acho que é por isso que o câncer de próstata tem toda essa importância, esse apelo, né? Pelos números. É silencioso? Às vezes meses depois esse paciente pode começar a desconfiar de algo? Super silencioso, super silencioso. E é esse que é o problema, né? Porque ainda se tem aquele discurso de consultório que, olha, eu estou vindo, mas eu não vim porque eu não estava sentindo nada. Agora que eu estou sentindo, eu estou procurando.
É um tumor silencioso, então não deixe de visitar o urologista porque não está sentindo nada. Doutor Fábio, quais são os exames que a gente pode detectar o câncer de próstata e ele é transmissível? Carlos, excelente pergunta. Os principais exames são, na verdade, assim, o exame mais conhecido e o mais básico de todos é o exame de sangue, que é o PSA, que significa antígeno prostático específico. O que esse exame de sangue mostra para nós? Ele é dosado na corrente sanguínea, no sangue periférico, uma coleta normal, e ele serve como um rastreador. Ele não dá diagnóstico da doença. Ele vai te apontar se os valores se estão dentro ou fora da normalidade, e se estiverem fora da normalidade, ele está sinalizando para você o seguinte: olha, tem alguma coisa de errado ali. Pode ser um câncer de próstata? Pode. Pode ser uma hiperplasia ou crescimento prostático benigno? Pode. Pode ser uma prostatite, uma infecção urinária? Pode. Então ele não vai dizer o que é, mas ele vai dizer, ó, tem algo errado, vai atrás, procura. Se o PSA está normal, claro, a gente fica um pouco mais tranquilo. Porém, o PSA não exclui a necessidade total do exame de toque, que vale a pena um parênteses aqui, que é um exame rápido, que dura 10 segundos, feito no próprio consultório. É um exame indolor. O urologista ele veste 2 luvas e com o dedo indicador, com o lubrificante, ele faz o exame de toque para ver basicamente o quê? Consistência da próstata. Que ela tem uma consistência que nós sabemos que é uma consistência fibroelástica, mais macia. E se ela tem uma consistência mais endurecida, é sinal de perigo. Algo tem. Tá? Então, hoje, basicamente, o que norteia uma consulta urológica para estudar ou pesquisar se o paciente tem algum problema de próstata ou não, é o exame de PSA e o exame de toque. Se alguma coisa ali não está legal, o urologista ele vai avançando. Aí ele vai pedindo ultrassom, ressonância e assim por diante. Enquanto mulher, a gente sabe que um dos pontos principais e que se fala, por exemplo, no câncer de mama, que mais 90% dos casos descobertos no início têm chance de cura. É a mesma proporção para o câncer de próstata? É a mesma regra. É a mesma regra. Os trabalhos e a literatura mostra isso pelos números. Se nós diagnosticarmos aquele doente numa fase precoce da doença, e se aquele doente for tratado de forma adequada, no tempo certo, a chance de cura é de 90% ou mais. As terapêuticas são diversas, na maioria das vezes são individualizadas, né, mas envolvem basicamente o tratamento cirúrgico, eventualmente uma radioterapia ou ou outros tipos de terapia. Mas são terapias que, se instituídas no momento certo, as taxas de cura são altíssimas. Doutor, e a progressão dele é rápida ou é lenta? O câncer de próstata, ele é considerado um tumor indolente. O que significa a palavra indolente para quem está nos ouvindo? Preguiçoso. Ele é um tumor preguiçoso. Ele é um tumor insidioso, cujo crescimento é lento. Na maioria das vezes o crescimento dele é muito lento. Então é aí que mora o perigo. Porque eu não sinto nada e vou protelando. Agora, quando o câncer de próstata cursa com alguma sintomatologia, é porque a doença já está muito avançada e na maioria das vezes, às vezes, nem a cirurgia é capaz de ser feita mais. Então ele é um tumor de crescimento lento, por isso que nós precisamos fazer o exame de PSA ano após ano, e vale a pena bater nessa tecla, não é um PSA a cada 3, 4 anos, não, é um PSA todo ano. Porque o que acontece quando o paciente começa a desenvolver um tumor de próstata silencioso? O PSA, ele começa a fazer uma curva evolutiva, ano após ano. É um PSA que vai fazendo aquela curvinha que vai subindo. E aí, claro, a expertise do profissional que está ali fala, não, peraí, tem coisa errada. Vamos partir para a investigação. Então ele é um tumor super silencioso e de crescimento lento. Agora, para falar um pouquinho desse tratamento, né? E a gente tem que abrir um parênteses aqui para falar da especialidade do Dr. Fábio Lepre, que não é somente o médico urologista, mas além disso, de todo esse conhecimento, essa bagagem, ele também é especialista em cirurgia robótica, né? Realizando não só aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados. E falar em cirurgia robótica é falar em importante, grande avanço quando o assunto é esse tratamento, essa busca pela cura do câncer de próstata? Sem dúvida. A cirurgia robótica já não é mais novidade, tá, Sabrina? Isso, acho que muitas e muitas pessoas já estão muito a par do que significa isso. No Brasil, ela já existe há 12, 13 anos, então já tem um histórico aí a ser apresentado. Os robôs são equipamentos, são plataformas ainda muito caras. No Brasil nós dispomos de 75 plataformas espalhadas pelos diversos estados.
O nosso estado contempla uma plataforma robótica. O estado de São Paulo contempla cerca de 30, 35 plataformas. Na verdade, o que a robótica é? Ela é uma laparoscopia, e eu vou explicar o que é a laparoscopia. Muitos que estão nos ouvindo sabem o que é a laparoscopia. É aquela cirurgia com furinhos. Todo mundo já deve ter um parente que operou a vesícula, sim, com furinhos, etc. e tal. Aquilo é a laparoscopia. A robótica é um passo adiante disso. É uma laparoscopia onde você pega a tecnologia de um robô, acopla a essas pinças de laparoscopia, e o robô ele vai então executar os movimentos que o cirurgião está comandando de um console. O cirurgião fica num console, segurando, manuseando 2 joysticks, num visor onde ele tem uma visão tridimensional, e além de ser uma visão tridimensional, é uma visão com uma magnificação, uma amplitude de tamanho de 10 vezes, então você tem um campo visual magnífico, e você manipula esses joysticks e alguns pedais, e aí você controla todos os movimentos do robô, e as pinças, como estão acopladas a esse robô, então essas pinças terão uns movimentos extremamente finos, precisos, com ausência de fadiga e ausência de tremor, o que é mais interessante. Então a robótica, ela suplanta, ela supera as limitações de uma laparoscopia tradicional, que o cirurgião segura a pinça. Então você tem a fadiga, você tem o tremor, você tem um monitor de televisão, que na maioria das vezes é em 2 dimensões, e a robótica ela veio trazer esse upgrade a mais, mas não se usa para tudo. Tá? Às vezes as pessoas confundem, então tudo é robô? Não, não é tudo robô. Eu acho que a robótica ela é destinada principalmente para aquelas cirurgias onde o acesso operatório, o campo operatório é um campo difícil, restrito, uma cirurgia tecnicamente muito refinada, e é ali que o robô ajuda. E dentro da nossa especialidade, a urologia, o grande destaque é para o câncer de próstata. Sim. Então por isso que hoje o tratamento de eleição para aquele paciente que tem um câncer de próstata localizado é a cirurgia robótica. E permite uma recuperação melhor? Melhor e mais rápida. Mais rápida. Melhor e mais rápida, porque a dor no pós-operatório ela é mínima, você trabalha em pequenos orifícios, então é aquele paciente que vai de alta no primeiro, no máximo no segundo pós-operatório e retorna às atividades laborais, rotineiras dele em questão de 1 a 2 semanas. Então a recuperação é muito rápida de pós-operatório e a recuperação funcional, que como eu estava te dizendo há pouco, como a gente trabalha com muita precisão dentro de um campo cirúrgico e consegue executar com uma destreza muito grande os passos cirúrgicos, então os resultados funcionais desse doente, desse paciente, também serão melhores. E vem se tornando mais acessível também. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais, sem dúvida. Bom, a gente falando de todas essas informações e aí fazendo até um comparativo com nós mulheres, assim como nós mulheres... E nós começamos cedo ainda, né? Assim que vem a primeira menstruação, sim, procurar o médico ginecologista, o preventivo anualmente. O homem ainda pode esperar até uns 40, 45 anos. Então, acho que o recado é, por favor, compareçam. Compareçam, né? Com certeza. Eu acho que a mensagem é essa. Independente, né, de ter ou não algum sintoma, a importância de nós homens nos conscientizarmos a partir dos 45 anos e visitar sim o seu urologista. Vai lá, vai saber o que é urologia, vai conhecer um pouco da anatomia, para que serve a próstata, quais são as doenças relacionadas não só à próstata, mas aí as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças renais, né, conhecer o sistema urinário, as doenças da bexiga. Então isso é importante, essa conscientização, e claro, né, por favor, adotem hábitos saudáveis de vida, né, uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos. Tá aí a pandemia esse ano nos ensinando para quem não sabia até então, né, porque falamos tanto em sedentarismo, em alimentação, que também influencia, querendo ou não, quando a gente fala em coronavírus, né, doutor? Com certeza. Doutor Fábio Lepre, muito obrigada pela vinda aqui, por mais esse bate-papo, mais eu essa que agradeço conversa. a oportunidade, viu? Espero voltar mais vezes, fico à disposição. Nós também. 3 horas e 22 minutos.